O ano de 1888 lançou uma longa sombra sobre o East End de Londres. O nome Jack, o Estripador, tornou-se sinônimo de medo e brutalidade. Whitechapel, um distrito conhecido por sua pobreza e vícios, se transformou no território de caça de um assassino que assombra nossa imaginação até hoje. Whitechapel, no final do século XIX, era um lugar de contrastes gritantes. Superlotação e pobreza eram desenfreadas, e as ruas estavam cheias de pessoas lutando para sobreviver. A prostituição era comum, e a área ficou conhecida por seus albergues decadentes e becos mal iluminados, proporcionando ampla cobertura para atividades criminosas. Os assassinatos, cometidos com chocante ferocidade, enviaram uma onda de terror pela comunidade e cativaram a atenção de toda a nação. A polícia enfrentou uma pressão crescente para apreender o assassino, mas a investigação se mostrou complexa e desafiadora. O pesadelo começou em 31 de agosto de 1888, com a descoberta de Mary Ann Nichols, conhecida como Polly para seus amigos. Seu corpo, descoberto em Bucks Row, agora Durward Street, trazia as marcas horríveis que se tornariam a assinatura do assassino. Sua garganta havia sido cortada 2 vezes, fundo o suficiente para romper sua traqueia. Seu abdômen foi mutilado com múltiplas facadas, indicando um nível de raiva e brutalidade que chocou até mesmo os policiais mais experientes. O medo tomou conta da comunidade, principalmente entre as mulheres que trabalhavam nas ruas à noite. A polícia, já sobrecarregada, enfrentou pressão crescente para capturar o assassino. Mas a investigação foi prejudicada pela falta de testemunhas e pela escuridão que encobriu os movimentos do assassino. A polícia aumentou as patrulhas, mas o assassino, quem quer que fosse, parecia se dissolver nas sombras após cada ataque. O assassinato de Polly Nichols não foi um incidente isolado. Nas 10 semanas seguintes, mais 4 mulheres, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, encontrariam o mesmo destino horrível. Cada vítima foi morta de maneira semelhante, com a garganta cortada e os corpos mutilados, muitas vezes com precisão cirúrgica. O assassino parecia se deleitar com o ato de evisceração, removendo órgãos com uma experiência arrepiante, que levou alguns a acreditar que ele possuía conhecimento anatômico. As vítimas, todas mulheres vivendo na pobreza e trabalhando como prostitutas, eram vulneráveis e facilmente acessíveis nos becos escuros e ruas mal iluminadas de Whitechapel. A ferocidade dos ataques e a aparente falta de motivo alimentaram a especulação e o medo do público. A falta de pistas concretas e as reportagens sensacionalistas na imprensa só serviram para mitificar ainda mais o assassino, transformando Jack, o Estripador, em um bicho-papão, uma figura de medo e fascínio que transcendeu os limites da realidade. Uma cidade em pânico. A investigação e a carta Caro Chefe, os assassinatos de Whitechapel, enviaram ondas de choque pela sociedade vitoriana. A polícia, sob imensa pressão para capturar o assassino, enfrentou inúmeros desafios. Somando-se à complexidade, estavam as inúmeras cartas enviadas à polícia, supostamente pelo próprio assassino. Uma carta, apelidada de Caro Chefe, se destaca. O autor, alegando ser Jack, o Estripador, zombou dos esforços da polícia e prometeu continuar sua onda de assassinatos. A carta Caro Chefe, juntamente com outra carta conhecida como o cartão postal Saucy Jack, inflamaram a imaginação do público e alimentaram especulações sobre os motivos e a identidade do assassino. O assassino indispensável, principais suspeitos e teorias. Ao longo dos anos, centenas de indivíduos foram propostos como Jack, o Estripador, do obscuro ao infame. As teorias variam do plausível ao bizarro, abrangendo estudantes de medicina, açougueiros, artistas
e até membros da família real. Entre os suspeitos mais frequentemente discutidos estão Montagu John Druitt, um advogado que cometeu suicídio logo após o último assassinato canônico; Walter Sickert, um artista conhecido com fascínio pelo macabro; e Aaron Kosminski, um imigrante polonês que residia em Whitechapel e apresentava sinais de instabilidade mental. Cada suspeito tem seus proponentes e detratores, com vários graus de evidência os ligando aos crimes. A falta de evidências conclusivas permitiu que a especulação florescesse, levando a uma indústria caseira de teorias sobre o estripador. A sombra de Jack. O legado do estripador. Os assassinatos de Whitechapel lançaram uma longa sombra sobre a sociedade vitoriana, deixando uma marca indelével na consciência pública. Os crimes expuseram a parte obscura da Londres vitoriana, destacando a situação dos pobres e a vulnerabilidade das mulheres, particularmente aquelas que viviam à margem da sociedade. O caso também teve um profundo impacto na investigação criminal, levando a avanços na ciência forense e na análise da cena do crime. O fascínio duradouro por Jack, o estripador, fala do nosso medo primitivo do desconhecido. O caso continua a cativar e horrorizar, inspirando inúmeros livros, filmes e documentários. Perguntas sem resposta. Algum dia saberemos a verdade? Mais de um século após os assassinatos de Whitechapel, a questão da identidade de Jack, o estripador, permanece sem resposta. Apesar da passagem do tempo e dos avanços na tecnologia forense, o caso continua a fascinar e frustrar na mesma medida. A falta de evidências conclusivas e a passagem do tempo tornam improvável que algum dia saibamos definitivamente quem foi o responsável por esses crimes hediondos. No entanto, a busca pela verdade continua. Pesquisadores continuam a examinar as evidências disponíveis, utilizando novas tecnologias e técnicas investigativas para desvendar os segredos do caso. O que você acha? Quem foi Jack, o estripador, e algum dia saberemos realmente a resposta?